Feche os seus olhos, vamos orar então agora para esse tempo do Senhor conosco. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa, estamos felizes e contentes porque esse é um tempo nosso, Pai, dos Teus filhos com o Senhor, nosso Deus e Pai. E como é bom se assentar para Te ouvir, Pai. Nós Te ouvimos quando abrimos Tua palavra, nós Te ouvimos quando queremos encontrá-la em meio aos textos, em meio à revelação daquilo que o Senhor deixou para nós e por meio do qual o Espírito nos fala, Senhor Deus. Então que assim seja o momento, Pai, de nós aos Teus pés Te ouvindo, Pai. Use a minha vida, que eu Te sirva aqui neste momento, que o Senhor continue a falar ao meu coração e que seja um tempo de edificação e ministração aqui na vida dos meus irmãos e na minha vida também. Nós assim Te pedimos e consagramos este momento. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, igreja, nós estamos então nesse mês de maio. Hoje nós estamos chegando no quarto domingo do qual nós vamos falar e encerrar esse tema que nós separamos para esse mês, chamado sobre família, do qual a gente tem conversado, dialogado sobre a ideia de pessoas, construir pessoas, porque quando nós estamos falando de família, nós estamos querendo dizer, dentro do que a Bíblia nos ensina, e nós temos visto isso, que é esse ambiente do qual pessoas caminham juntas, mas não é assim, simplesmente estão juntas, mas é um ambiente no qual Deus permite com que a gente contribua e coopere um para a vida do outro. E nos últimos 3 domingos a gente teve algumas ênfases bem interessantes, as mensagens estão disponíveis, você pode assistir depois com mais atenção se você perdeu alguma, mas nós falamos sobre o amor verdadeiro que deve estar presente sempre nas nossas famílias. Nós olhamos e entendemos como a família como Deus fez, pensando nesse papel de correspondência e auxílio que deve haver entre os casais na dinâmica das famílias. E na semana passada nós refletimos um pouco e bastante sobre os papéis que estão definidos e que são chamados para que sejam obedecidos por nós em meio às nossas famílias. Papéis estipulados, desenhados, explicados pela palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar esse tema aqui, continuando um assunto do qual nós já temos participado nesse final de semana, não é? Digo que temos participado porque no culto da melhor idade, na última sexta-feira agora, nós olhamos um pouco, entre outras coisas que a gente participou no culto, nós falamos sobre ciclos da vida, nós falamos sobre as gerações. Ontem nós tivemos o encontro da família aqui e também o assunto foi essa questão das gerações conectadas. E o assunto que eu separei aqui hoje para a gente refletir, que está da parte do Senhor para nós, é o intercâmbio de gerações na família. Porque a família é esse lugar em que gerações distintas convivem. E aí nós podemos enxergar pais, filhos, avós, não é? E aí eu chamo essa atenção de que não deve ser simplesmente família o local onde gerações distintas estão e meio que assim precisam estar. Estão porque de alguma forma foram ali, surgiram em meio ao contexto do lar e simplesmente convivem, simplesmente caminham juntos, mas é um lugar do qual nós devemos ter a maior participação, a maior contribuição, soma um na vida do outro, não é? E é nisso que nós temos visto nesses últimos dias e vamos olhar hoje também, pensando sobre essa questão toda ligada às gerações que convivem e convivem sim na família. Abra sua Bíblia comigo no livro bíblico lá de Deuteronômio, no capítulo 11, quinto livro da Bíblia. Para você que a tem impressa nas mãos. Deuteronômio, capítulo 11, e aqui nós vamos ler 4 versículos. Nós vamos reler um versículo, nós já olhamos para ele esse mês junto de outros, mas vamos somar outros 3 aqui. Deuteronômio 11, a partir do versículo 18. Antes da gente ler, deixa eu só comentar um pouco do que a gente tem aqui no capítulo 11, o contexto do trecho que nós vamos ler. O livro de Deuteronômio é o livro bíblico que prepara o povo de Deus para a entrada na terra prometida que vai se desenrolar e acontecer no livro seguinte, no livro de Josué.
E é o livro que vem ensinar o povo de Deus sobre como eles deverão viver e experimentar esse novo momento de vida que estava para chegar para eles. Então, a evolução do capítulo 11, nós vamos ver que existe aqui um relato da história recente do povo, um relembrar, um trazer à memória, e isso acontece porque, de alguma certa forma, a grande parte dessa geração aqui não tinha vivido as grandes feitos do Senhor com o seu povo desde o Egito. E, ao mesmo tempo, também existem essas recomendações para o povo de Deus, os sims e os nãos que estavam para aquele povo ali, de como interpretar a realidade que eles iriam encontrar e como eles deveriam viver nessa nova realidade, como eles deveriam obedecer, para que tudo pudesse ir bem para a vida deles. Então, é isso o contexto que o texto nos traz aqui. E aí eu leio aqui a partir do versículo 18, então, que diz assim, 18. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Que palavras? Essas palavras de recomendações, essas palavras de exortação, de chamada a como viver a vida, de reparar no que Deus fez, porque se Deus que havia feito tantas coisas, haveria de fazer outras mais, e tudo isso estava vinculado à obediência a ser experimentada. Então ele prossegue. Amarrem essas palavras como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. O que a gente pode reparar nesses 4 versículos aí? Logo no 18, a gente pode ver uma fala muito interessante aqui, porque a forma com a qual o versículo se decorre, a gente já tem essa sensação do quê? De uma geração falando a outra, como se fosse assim. Porque figura exatamente o quê? É Deus dizendo para o seu povo. É Deus que é Pai, que está falando para o seu povo. E as palavras de Deus, Pai, para o seu povo gravem, filhos meus, a gente poderia inferir assim, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Não se esqueçam delas. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa, como uma geração, como um pai diria a seus filhos. E o versículo 19 ele diz, nós lemos aí, ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas enquanto estiverem sentados à mesa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando levantarem. E aqui a gente vê então um novo lance de geração que o texto aqui provoca. Quando ele diz, repassem para as futuras gerações, ensinem-nas para os seus filhos. E aqui é interessante que ele vai descrever aqui o como isso vai acontecer, e ele frisa isso em algumas expressões diferentes umas das outras. Então o texto nos diz aí, olha, ensine aos seus filhos, ou seja, dê esse ensino aos seus filhos, passe para eles as instruções. Aí ele diz assim, conversem, não é? Nós lemos aí, conversem, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Nós vemos esse conversar quando estiverem sentados à mesa. E esses sentados à mesa tem a expressão do que a gente vê aí? Tem a ver com essa expressão de quando eles estavam sentados em casa para as refeições. Porque repare só que não existe uma coisa melhor do que quando você está em família, num grande almoço, numa grande oportunidade de estar reunido, não é? Ali existe uma grande carga de um envolvimento, de um momento emocional e relacional. É dali que você conhece muito mais o outro. É dali que você consegue entender mais do que o outro está vivendo, passando, experimentando na sua vida. E aqui o que o texto diz olha, ensine aos seus filhos. E como você vai ensinar a eles? Converse com eles, bata um papo, tenha um tempo gostoso. É como se ele estivesse dizendo assim, enquanto você estiver tomando um café, enquanto vocês estiverem nas refeições. E aqui a gente já pode perceber uma expressão que é muito útil, muito de valor para nós. Porque como é rico quando isso acontece.
E isso é uma coisa que a gente já precisa começar a prestar atenção, não é? Nós estamos em dias modernos em que cada um às vezes faz a sua refeição no seu próprio momento, sai ali, um come antes, um come depois, meio que já liga a televisão, meio que o entretenimento já chega, ou o celular está dando ping ali do lado, e muitas vezes a modernidade está acontecendo e algo que é tão fundamental não está ali presente no dia a dia, não é? Não significa que a gente deve cada única e mínima refeição fazer juntos, mas aqui ele está ensinando, olha, a importância de que os momentos que você tenha para passar para a sua família, para passar as palavras de valor para eles, faça isso, passe para eles quando vocês estiverem sentados em casa. E quando estiverem andando pelo caminho, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer sobre uma figura de cotidiano de vida. Porque quem está andando pelo caminho é alguém que saiu de um ponto e está indo para um outro lugar. Ou seja, existe uma finalidade, existe um objetivo, existe uma trajetória, um alvo da onde se quer chegar. Mas enquanto se está fazendo outras coisas, não deixem de conviver, não deixem de aproveitar esses momentos, não deixem de aproveitar essas boas oportunidades para conversarem, para interagirem, para se conhecerem, para se ajudarem, para falarem para o outro o que ele precisa ouvir de você e poder, da mesma forma, ouvir o que ele precisa também falar para você e ser ajudado por você. Enquanto vocês estiverem pelos caminhos, aproveitem as oportunidades, ao invés de estarem simplesmente juntos, às vezes caminhando. Quando se deitarem e quando levantarem, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, é o tempo todo, porque do caminhar ao deitar, quando se levantar ou ao deitar, ele está explicando assim, durante todo esse intervalo de quando você se levanta e você deita, existe uma série de momentos dos quais você tem a oportunidade de ser família com ele, de transmitir o que tem tanto valor para você, para eles também, ensiná-los, seja nos caminhos, seja nas mesas, sejam sentados, seja fazendo qualquer outra coisa, seja no trabalho, aproveite esses momentos, porque isso é importante para eles. É Deus falando para o seu povo, olha famílias, vocês precisam estar juntos, vocês precisam aproveitar as oportunidades, porque eu não os coloquei juntos à toa. E aí nós vemos uma cobertura muito boa dessa ideia de convívio que ele coloca aqui dentro dessas expressões. Versículo 20, ele vai falar algo bem interessante para a gente. Ele vai dizer assim, escrevam-nas essas palavras nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. O que a gente pode já aproveitar aqui dessa ideia aqui? Portões são meios de acesso do qual a gente vai acessá-los para sair ou para voltar o tempo todo. A gente pode tirar uma aplicação muito prática para nós de dizer assim, olha, tenham sempre à vista de vocês, seja para onde quer que vocês saiam para ir para algum lugar ou voltem, desses lugares vocês haverão de voltar, que sempre esteja em visibilidade essas palavras, que essas palavras, esses ensinamentos, essas recomendações sempre estejam em disponibilidade para vocês. Porque vocês precisarão ser lembrados disso. A gente vem aqui na igreja, a gente estuda a Bíblia, a gente passa por textos e depois a gente revisita eles e depois a gente volta a eles. A gente lê a Bíblia inteira por completo e depois a gente volta a ler e a gente lê mais uma vez, a gente vai lendo assim, porque a gente precisa trazer a memória, porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo de coisas que não podem ser esquecidas. E essa ideia de ter disponíveis essas palavras, essas ideias nas portas, nos portões, significa, onde quer que vocês estejam, para onde quer que vocês vão, de onde quer que vocês se desloquem, nunca percam de vista esses conteúdos, mantenha sempre em contínuo contato com esse conteúdo, porque vocês precisam deles. E o 21 diz, tudo isso para quê? Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos quanto os dias durante os quais o céu está acima da terra. Ele está dizendo, tudo isso para quê? Para que dê muito certo, para que seja a bênção. A gente vê Deus que está aqui dialogando com seus filhos, mas já está enxergando as outras gerações, já está enxergando outras gerações que poderão e que Ele quer que estejam abençoadas, na medida em que esse convívio, esse relacionamento vá acontecendo, vá sendo transmitido, vá sendo repassado de uma geração para a outra, diante daquilo que Deus estava deixando às gerações maiores, às gerações dos pais.
Nós vemos isso aqui tudo no Antigo Testamento, de um ponto de vista teórico, e agora a gente vai para o Novo Testamento ver isso de um ponto de vista prático. Abra sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler mais 4 versículos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1. Nós vimos aqui no Antigo Testamento Deus ensinando uma geração como eles deveriam viver e como eles deveriam passar às outras gerações. E isso é algo do qual as gerações foram se passando, mas os princípios de Deus eles não mudam. E nós vemos aqui agora um exemplo disso, um exemplo prático, a partir do versículo 2, quando diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 2 a 6. Diz assim: de 2 a 6 que diz, a partir do 2, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo, dou graças a Deus a quem sirvo com a minha consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao me lembrar constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Pois lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Aqui nós estamos relendo aqui essa parte aqui. Eu preguei esse texto aqui no ano passado, no Dia das Mães, eu estava aqui com os irmãos, era só culto online, famoso tempo das máscaras dos irmãos em casa, não é? Nossa lembrança. Preguei esse texto aqui, eu não vou detalhar ele a fundo, mas aqui nós vamos aproveitar em compreender a prática do que nós acabamos de ver sendo dito lá no Antigo Testamento, por meio desse texto aqui, não é? O que nós vemos aqui? Destaco aqui, nós vemos o puro exemplo da transmissão de um relacionamento com Deus entre gerações por meio da família. Ou seja, a família é esse palco no qual as gerações ensinam umas para as outras que é importante se relacionar com Deus, que é importante aproveitar esse relacionamento com Deus, e isso se dá da maneira mais prática que a gente pode ver. E a ênfase disso a gente vai ver exatamente no versículo 5 que nós lemos aí, quando Paulo diz para Timóteo, nós lemos: eu recordo, Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Quando a gente vê Paulo falando aqui de Timóteo, olha Timóteo, eu reconheço uma fé não fingida em você, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha Timóteo, eu sei que em você habita uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé que é própria, ela é sua, ela é genuína. E é uma avó que ela não... eu li aqui no esboço diferente. É uma fé que ela não nasceu em você mesmo, de você mesmo, ou você recebeu de outras pessoas, mas você recebeu por meio de gerações que na sua família têm experimentado e têm transmitido entre elas esse conhecimento, esse convívio, esse relacionamento. Que primeiro habitou na sua avó Lóide, depois passou para sua mãe Eunice, que também habita em você. Aqui nós vemos que Paulo ele conhece essas 3 gerações. Paulo ele sabe muito bem quem é a Lóide, Paulo ele sabe muito bem quem é a Eunice, Paulo ele sabe muito bem quem é Timóteo, no qual ele reconhece essa fé presente e ele testifica que existe nessas gerações juntas, convivendo num ambiente de família, a bênção do verdadeiro e genuíno relacionamento com Deus que é transmitido entre gerações, por meio da família. Nós vemos aqui que em meio a essa conjuntura dessas gerações aqui, dessa família, da qual um vai passando para o outro, nós vemos que pessoas estão construindo pessoas.
Timóteo, ele é abençoado porque um dia Lloyd abriu mão da sua vida, de partes de sua única e própria vida para si mesma, e investiu e construiu e edificou a vida de Eunice, a sua filha. Ela que depois, tendo Timóteo, investiu e construiu, por meio do lar também, a vida do seu filho Timóteo. E a Bíblia não nos dá detalhes sobre Timóteo, se ele veio a ter uma família depois constituída, porque aqui são momentos dos quais a Bíblia retrata a vida de um momento de vida bem jovem de Timóteo. Mas se Timóteo teve filhos também, certamente ele viveu essa experiência de repassar aquilo que de mais precioso ele recebeu no contexto da sua família também. E é disso que nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando de gerações que convivem e que buscam experimentar juntas essa transmissão da obediência a Deus, ensinando, passando adiante. Tudo isso aqui foi possível na vida dessa família, na vida da Lloyd, Eunice, do Timóteo, porque eles viveram aqui na prática essa teoria, essa recomendação teórica que lá no Antigo Testamento Deus já recomendou para os seus filhos e que está para nós aqui hoje também. Nós vamos aqui olhar 3 pontos então nessa noite, meus irmãos, pensando nesse trato, nesse trâmite entre gerações. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção aqui, reforçar para a gente: a obediência e responsabilidade das gerações maiores. Porque quando nós estamos falando da família, nós estamos falando dessas gerações que convivem, do quais essas pessoas estão juntos, mas dos quais as gerações maiores, ou seja, as gerações, os mais velhos, os mais adultos, os mais maduros, eles têm sim um dever, um chamado à obediência e à responsabilidade em meio a essa história do contexto familiar. E por que isso, pastor? Porque eles receberam primeiro, porque eles são os mais maduros, eles são os mais adultos, eles têm mais experiência, eles já viram Deus agir mais, eles já presenciaram, eles têm milagres, testemunhos, histórias, feitos, manifestações poderosas nas vidas deles, nas vidas de outros, dos quais eles atestaram, e eles possuem essa responsabilidade de transmitir. Mas o inverso disso acontece também? Sim, acontece. Eu não estou negando que não estou negando que aconteça, mas o que eu chamo a atenção é que o normal, o esperado, é que as gerações maiores, os mais adultos, os mais velhos, vivam essa sequência natural de repassarem aquilo que eles receberam para os outros que venham aí. Seja na esfera da família natural, seja na esfera da família de Deus também, como nós sempre replicamos e aproveitamos para a igreja. E aqui eu chamo essa atenção, esse destaque da importância do relacionamento verdadeiro com Deus, meus irmãos. E aí eu chamo a atenção da importância do seu relacionamento com Deus, você que é mais velho, você que é mais adulto, você que é mais maduro. Sabe por quê? Porque a gente só repassa adiante aquilo que a gente tem. Se você não tiver um relacionamento sério, profundo com Deus em você mesmo e com você mesmo, e por meio de você mesmo para com Deus, como é que você vai experimentar, passar, transmitir isso para os outros que estão para diante de você? Isso nos responsabiliza de uma forma muito grande, meus irmãos. Isso até parece meio que óbvio, mas o fato é que na verdade, na prática, tantas vezes não acontece. Se a gente fizesse uma enquete, uma entrevista, é certo que todos responderiam: olha, eu quero ter sim uma família abençoada, uma família do Senhor, que as minhas gerações, os meus filhos, os meus netos, sejam tremendamente abençoados, sejam tremendamente contemplados por todos os feitos, bênçãos do Senhor. Mas a grande questão é: você vive isso na sua vida? Você vive isso a partir da sua vida? Porque eles vão viver o fruto de um processo que começa com você. E como que você pode esperar algo lá na frente, lá diante do qual em você hoje, na esfera de você mesmo, isso não acontece? Isso nos chama a atenção dessa responsabilidade do qual, enquanto os mais adultos, os mais maduros, têm de viver essa realidade com Deus. Esse destaque, essa chamada aqui não é para a gente ter uma leitura fatalista de você às vezes pensar e falar assim: puxa vida, eu não sou essa pessoa tão profunda assim com Deus, eu não tenho vivido isso tão profundamente, puxa, eu não vou viver isso, eu não vou poder transmitir isso. A ideia não é você se conformar, não é você se contentar com isso, mas a ideia é você ser desafiado a mudar onde você precisa mudar.
A ideia é você se reaver na onde você precisa se reaver. A ideia é você se reformular mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, onde você precisa ser melhor para que você seja de fato a referência, aquele que vai transmitir o exemplo que as gerações que vêm depois de você precisam olhar e assistir na sua própria vida. É uma chamada à responsabilidade. E aqui eu reforço alguns pontos dos quais nós já temos conversado ao longo do mês. Isso aqui aponta a importância de Deus ser a base da família, porque não adianta pensar que você quer ver netos, bisnetos, filhos tremendamente abençoados, se na instância de família que você é e produz hoje, Deus não é o centro da sua vida, da sua base, da sua família que você produz. Tudo começa em você e isso pesa enquanto responsabilidade. É certo que pesa mesmo, mas é para você sentir que Deus ele quer abençoar, mas ele abençoa por consequência também de um processo do qual você está comprometido por meio da obediência e fazer tudo isso acontecer por meio da sua própria vida. Para viver o amor, para estar nesse relacionamento de convivência totalmente guiado por Deus no lar. Porque tem tantos que às vezes querem um lar cheio de Deus para adiante, para as futuras gerações, mas às vezes eles mesmos estão vazios de Deus. Como que você pode expectar por algo mais lá na frente se você não busca por esse algo mais hoje a partir de você? Deus ele deve estar presente em toda a base da convivência familiar. E a importância também do seu exemplo, para que você seja exemplar, como a gente tem enfatizado aqui nesses domingos, para as gerações que vão vir aí. O que você deseja, o que você pretende deixar, legar para o seu filho, como legado, como herança, para as gerações que virão depois? Eles vão se encantar, eles vão aprender a amar a Deus na medida que eles olhem para você, eles vejam o quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom caminhar com Deus. Mas se de repente eles enxergarem algo que de repente não tem essa profundidade toda do qual a Bíblia nos mostra, como eles poderão, se eles não têm uma demonstração prática? A nossa vida é um palco para que os nossos filhos, as gerações outras que vêm depois da gente, conheçam a Bíblia na prática. A prática do conteúdo que aqui está. E essa é uma chamada à responsabilidade das gerações maiores, de olharem, entenderem e falarem assim: precisamos liderar famílias cheias do Senhor, precisamos ensinar como amar o Senhor de todo o nosso coração, precisamos mostrar para eles como não dá para viver sem isso, não dá para viver sem Deus, é precioso demais, e não há outro modelo de vida do qual vale a pena buscar, servir, persistir em lutar para se ter. Os seus filhos, os seus netos, eles poderão viver isso de uma forma mais intensa e mais maravilhosa, tendo a referência de perto. É isso que a Bíblia mostra, do qual é muito natural, uma Eunice que olha para a mãe e testemunha a grandeza de Deus na vida da sua mãe Lloyd. É muito natural para ela se encantar, viver com isso, e ela vai repassar esse tesouro adiante também. Porque nós nos falamos que queremos sempre repassar o que temos de melhor para as nossas futuras e outras gerações que vêm aí. Se Deus é tudo para a gente, se Deus é o nosso maior tesouro, se o Senhor é tudo aquilo que a gente mais tem, mais quer e não abre mão, Deus é aquilo que a gente não pode negociar e deixar de transmitir adiante. Simples assim. E o texto, ele diz, aqui a gente vê de uma aplicação prática, mas lá a gente vê no exemplo que Deuteronômio ressalta: fale o tempo todo, que todas as decisões, que todas as conversas, que todos os momentos, não é que é uma casa gospel, só se fala de coisa gospel, é porque Deus ele está tão presente na vida ali, que Deus faz parte de tudo que acontece na vida da família. Não há como falar outra coisa, não há de deixar entender, compreender, enxergar Deus em todas as instâncias da vida. Em todos os passos, quer dos dias bons, quer dos dias difíceis, quer nos passos que tem a ver com os finais de semana, mas nos dias de semana, no trabalho, nos estudos, nos projetos, nos alvos para a vida, na educação, na forma de ler e assistir um jornal, na forma de assistir, de estar em conteúdo, de estar em acesso a conteúdos do que a gente tem na internet, o que quer que seja, tudo reformulado e destrinchado a partir da visão que a gente tem pautada como Deus na nossa vida. Mas as outras gerações, elas vão viver isso à medida que elas enxergarem também de uma forma mais precisa, mais contundente, totalmente contundente nas gerações anteriores, e gerações anteriores
pais têm essa responsabilidade de falar: eu sou a geração que vou deixar muito bem claro para o meu filho o quanto é bom viver com Deus, para que ele tenha o melhor exemplo, para que ele tenha a melhor referência, para que depois, em face das escolhas que ele haverá de fazer, ele terá a lembrança, o exemplo, o episódio claro de um pai, de uma geração de pais que viveram comprometidos com algo muito grande e não deixaram de repassar para eles. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, falando de gerações, é as gerações maiores que devem respeitar as gerações menores. Nós estamos aí em Timóteo, vamos para a primeira carta, a anterior, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 11 e 12, acompanhe comigo. 1 Timóteo 4, versículos 11 e 12, que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, ordene e ensine essas coisas. Que essas coisas são? Instruções que Paulo está dando para Timóteo. A Timóteo, que é um líder na igreja, que é um jovem pastor, Paulo está dando instruções para ele e ele faz essa ressalva. E depois ele diz no 12, olha Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, seja um exemplo no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aqui nós vemos então Paulo falando a esse jovem Timóteo que está dentro dessa função ali na igreja que ele representa, ele está pastoreando, ele é uma liderança ali, e Paulo diz para ele, olha Timóteo, que ninguém deve te desprezar pelo fato de você ser jovem. E o que Paulo está querendo destacar aqui? Paulo está querendo destacar que o argumento do respeito que se devia a Timóteo não é a geração ou o momento de vida que ele está, mas o argumento do respeito que se devia a ele tinha a ver com a sua fé não fingida, ou ao dom que Deus colocou e concedeu na vida dele, ou seja, a capacitação, a habilitação que o Espírito Santo tinha colocado na vida dele para servir, não é? E tanto é este argumento, a gente pode ver que ao mesmo tempo que Paulo recomenda e fala assim, Timóteo, que ninguém te recrimine, que ninguém te desvalorize, que ninguém não te respeite pelo fato de você ser jovem, mas que você seja respeitado sim mediante a tudo o que você já recebeu da parte de Deus, mas ao mesmo tempo Paulo também responsabiliza Timóteo, quando ele diz assim, olha, mas ao mesmo tempo, seja um exemplo, e seja um exemplo para quem, Timóteo? Seja um exemplo para os fiéis na palavra. Ou seja, você entende o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para Timóteo ser exemplo, mas não é ser exemplo para qualquer um que está com a vida errante por aí, sem compromisso, sem nada. Paulo fala assim, olha Timóteo, repara naqueles que são os fiéis e seja exemplo para eles. Ou seja, Paulo está dizendo que você seja no nível mais elevado de comprometimento, mais elevado de compromisso, de entrega, de fidelidade, para que eles que são fiéis sejam mais fiéis. Porque tudo isso, porque Paulo está colocando um nível muito elevado para Timóteo aqui? Porque ele sabia que as condições que Timóteo tinha para liderar, para fazer tudo aquilo, vinha por habilitação do Espírito Santo, de uma fé não fingida, de um dom que foi conferido da parte de Deus para a vida de Timóteo pela imposição de mãos. E tudo isso é algo do qual Paulo está querendo destacar aqui. Não é pelo fato de você ser jovem que você deve ser desvalorizado. Paulo está querendo dizer assim, olha, as outras gerações, os irmãos que têm mais idade, eles não devem te desvalorizar, Timóteo, pelo fato de você ser mais jovem, porque na igreja, no reino de Deus, não é esse lugar, nas famílias, não é esse lugar do qual vai se determinar o valor, a medida de valor de responsabilidade pelo tanto de anos que você tem de vida. Mas o que de fato vai pesar é o teu nível, o teu comprometimento em ser exemplar, em ser um exemplo da parte de Deus, em fazer a vontade de Deus, em ser guiado pelo Espírito Santo, em toda a capacitação e habilitação do que você tem que fazer. Então hoje nós vemos isso vale para nós também hoje, para as nossas famílias naturais de sangue e para a família da igreja, para a família espiritual também.
Porque muitas vezes, irmãos, o que a gente vê acontecer muito no ambiente, na esfera da igreja, é que as gerações maiores, os irmãos que têm mais idade, nas famílias ou na igreja, muitas vezes se acham superiores, eles acham que eles têm mais hora-voo, eles acham que eles têm mais quilometragem, e por conta disso os outros não têm valor, não têm expressão naquilo que estão para servir na parte de Deus, ou não têm valor em serem ouvidos, em serem considerados na esfera de suas famílias. E o que Paulo está dizendo aqui é: não desprezem as gerações menores, porque o valor que se atrela à vida vem por meio da presença e da capacitação do Espírito Santo e não tem a ver com anos dos quais você se vive e experimenta em vida. O zelo, o respeito, o amor, a parceria, a caminhada em conjunto, tudo isso se deve ao Espírito Santo que traz, que agrega unidade no contexto da igreja, no contexto da família, em que faz todos se amarem e caminharem juntos, construindo juntos. É por isso que na medida em que os filhos eles crescem, eles vão ganhando seus anos de vida, eles vão aprendendo a se comunicar, eles vão aprendendo a dialogar, a expressar, a terem suas próprias ideias, eles devem ser ouvidos. A família deve ser esse ambiente do qual existe uma comunicação clara, uma compreensão, um interesse em ouvir e em sentir, que nem nós vimos, pensamos aqui ontem, o que o outro está experimentando, o que o outro está vivendo, para que todos possam contribuir um na vida dos outros. Isso aqui Paulo está falando para Timóteo na esfera da igreja, mas vale para as nossas famílias também, não é? É muito errado, é muito prejudicial quando as gerações maiores, os mais velhos, acham que eles têm todas as respostas e os outros sequer precisam ser ouvidos. Isso não está para as famílias, isso não está da parte de Deus para a sua igreja, mas nós devemos viver esse ambiente de construção dos quais todos têm a somar, todos têm a agregar, e esse valor atrelado tem a ver justamente em entender que à medida que alguém se entrega a Jesus, o Espírito Santo vem morar na vida dele, esse alguém que está pronto para experimentar toda a esfera do poder de Deus por meio da sua vida, por mais jovem que ele o seja. E é muito importante nós pensarmos sobre isso na esfera das nossas famílias. Terceiro e último ponto que nós olhamos aqui: as gerações menores precisam também respeitar as gerações maiores. Os mais novos precisam respeitar os mais velhos, e isso, por mais que pareça óbvio, nós temos que reforçar isso aqui sim. 1 Timóteo capítulo 5, você está com ele aberto aí, diz assim no versículo 1: olha, Timóteo, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o teu pai. E aqui nós temos o mesmo contexto, é Paulo falando para Timóteo, é Paulo falando para o jovem Timóteo, e Paulo aqui, na medida em que ele fala que, olha, Timóteo, você precisa ser respeitado, porque não é o fato de você ser jovem que você não deve ser respeitado, mas ao mesmo tempo que Paulo responsabiliza Timóteo para que ele, de fato, seja exemplar, Paulo também fala, olha, trate, igual nós cantamos aqui, trate com amor, Timóteo, aqueles que têm mais idade com você, porque não é o fato de você ser mais jovem que você vai simplesmente não ter critérios, não vai ter zelo com relação aos que já são de gerações maiores para além de você. O texto aqui, ele não fala que Timóteo ele não pode repreender aquele que é mais velho, não é? Porque não é quanto ao que se faz, mas é o como se faz. E aqui o que Paulo fala é, não faça isso asperamente, mas exorte-o como se fosse seu pai. Aqui nós precisamos entender que para Timóteo já havia uma compreensão clara de como devia ser o trato respeitoso dele para com a sua família, para com a figura do seu pai. Nós vimos aqui na semana passada falando de papéis definidos, como devem ser os papéis, como os filhos devem tratar os pais. Quando Paulo encabeça aqui Timóteo de falar, trate os que têm mais idade como se fossem seus pais, Paulo está estabelecendo um nível muito respeitoso, muito honrado, muito elevado de tratativa da parte de Timóteo para com aqueles que tinham mais idade que ele, não é? E nós vemos aqui essa abordagem, nós podemos estender e ampliar para esse nosso olhar de família assim. Entender que isso não se trata apenas para casos de repreensão ou exortação, quando ela é cabida e movida pela liderança e condução do Espírito Santo, mas ela é para tudo. As gerações mais novas precisam olhar para as gerações que vieram antes dela
e terem ouvidos atentos, precisam estar com o coração prontos para viver sabedoria, ou seja, aprender com quem já viveu muito mais, absorver com quem já transitou mais nessas ruas da vida, a gente pode dizer e chamar assim, não é? E isso se deve a todas as esferas do convívio, tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a fala e com a comunicação, tem a ver com as brincadeiras, com a forma de se dirigir, tem a ver com tudo com o que integra e relaciona as gerações. Tudo deve acontecer de uma forma respeitosa, honrada, com acato, jamais de uma forma áspera, jamais de uma forma sem respeito, sem cuidado, mas da forma com a qual os princípios bíblicos regem e recomendam. E, gente, nesse quesito aqui, o nosso tempo, nossos dias, eles têm muito a nos chamar a essa reflexão aqui. Porque, por um lado, nós temos visto na nossa sociedade que as pessoas, graças a Deus, têm vivido cada vez mais. As gerações, elas têm esticado. Nos anos 40 do século passado, a média de... Vocês me escutam? Então isso significa, acho que vocês não perderam muito, né? Isso significa que quanto mais se tem longevidade, ou seja, mais se vive, mais convívio se tem com as outras gerações. E o grande problema é que nesses dias, nesses momentos dos quais nós temos vivido, o que acabou, o que tem acontecido? Essas gerações, principalmente, ontem nós falamos bastante disso, aqui o pastor Gilson comentou bastante sobre isso. Quanto mais, esses últimos anos dos quais as nossas gerações viveram, foram gerações que experimentaram muita mudança. E muita mudança no que diz respeito à modernidade, muita mudança no que diz respeito à tecnologia. E nesse aspecto, as gerações mais novas, eles têm uma forma diferenciada de lidar com isso, mais pronta, mais acessível, com mais aplicação, com mais aproveitamento. E aí começou-se a viver muito, justamente pela falta do convívio das gerações, justamente pela falta de parceria, de caminhada, pela falta de tempo juntos, começou a se ver como se as gerações maiores, com mais idade, não tivessem valor ou fossem defasadas. Por quê? Porque, de alguma certa forma, uma parte da experiência da vida que tem a ver com uma parte mais moderna, vamos dizer assim, é um pessoal que, de alguma forma, não tem esse traquejo, essa desenvoltura, mas a gente que já viveu, já experimentou muito e muito e muito mais da vida e precisa ser valorizado, e precisa ser respeitado, e precisa ser acatado com zelo, com amor, porque tem muito a somar, tem muito a agregar, tem muito a inferir nas gerações mais recentes. Mas o que a gente tem visto como um comportamento muito cultural do nosso tempo é uma falta de respeito, muitas vezes a falta de zelo, muitas vezes as pessoas com mais idade são entendidas de uma forma errada, são mal compreendidas, não são respeitadas, não são valorizadas, não têm a mesma energia, a mesma medida de dedicação das quais elas tiveram para as outras gerações quando eles eram mais novos. Muitas vezes essas pessoas estão sendo negligenciadas, ignoradas, ridicularizadas. E a igreja, a Bíblia, os princípios cristãos vêm aqui por meio de exemplos que a gente vê na palavra de Deus, nos chamar a uma experiência de conviver, de integrar gerações, aproveitando o que uma tem de melhor para com a outra. E é maravilhoso a gente ver as gerações que vieram lá primeiro podendo se integrar, participar, se envolver, ainda que num andamento diferente, ainda que num compasso de uma outra velocidade, mas estão aí contribuindo, participando, entregando, e devem ser amados, e devem ser correspondidos, e devem ser enxergados o valor do quanto eles têm para acrescentar em meio às gerações atuais das famílias, em meio aos contextos da igreja, em meio aos contextos do trabalho. Porque muitas vezes as gerações têm simplesmente interpretado como que se as gerações de mais idade não pudessem mais ter valores no trabalho, nos meios sociais, nos meios dos quais as pessoas estão, e nós, enquanto igreja, nós devemos ter um tipo de olhar do qual vai olhar e vai perceber assim, opa,
A Bíblia nos ensina que nós devemos sim aproveitar dessas gerações que caminham juntas, porque é dessas gerações que vai vir tanta transmissão dos quais as novas gerações precisam. E precisam mesmo, na medida em que muitas vezes muitas coisas não têm sido transmitidas como deveriam ter sido e estão em falta nos nossos dias. Estão em falta nos nossos contextos, nas nossas famílias, tantas vezes. Aqui nós olhamos para toda uma experiência da qual Paulo fala, da qual as gerações precisam se respeitarem e caminharem juntas, para se conectarem, como nós vimos ontem, para caminharem juntas, para construírem as suas histórias, os seus contextos, experimentarem e viverem o que há de bom da parte de Deus para elas. E tudo isso começa das gerações maiores que têm esse dever, que têm esse papel, que têm essa liderança, mas as outras gerações precisam ver, precisam olhar, precisam entender. As famílias é o todo do que somos, dos que têm pouca ou mais idade, todos precisam ser ouvidos, todos precisam ser compreendidos, é preciso experimentar, como nós vimos aqui ontem, empatia, sentir como o outro sente, ouvir o outro com atenção, se dedicar a ele, pensar que para viver família profundamente, com zelo, com aproveitamento, com grandes bênçãos, nós precisamos tantas e tantas vezes parar a nossa vida para se dedicar a um outro. Mas não há como viver as grandes bênçãos de Deus se a gente não fizer assim. Se a gente não fizer assim nas nossas famílias, se a gente não fizer assim na nossa igreja, nos contextos dos quais nós vivemos. Nós precisamos ser aqueles que, olhando para a Bíblia, nós vamos viver isso. Guardar as palavras de Deus na nossa vida, na nossa mente, para sermos exemplo, para sermos palavra de Deus ambulante por meio dos exemplos que nós absorvemos e carregamos em nós para inspirar as outras gerações. Nós precisamos ter disso no nosso cotidiano, nas nossas falas, nas nossas conversas, nos nossos convívios, nos nossos trajetos, deslocamentos. Nós precisamos criar motivos para estarmos juntos, conversando, dividindo momentos, criando memórias. Nós precisamos ser instrumentos de edificação e crescimento na vida do outro. Você não pode achar jamais que é o influencer da internet que vai ficar forjando o pensamento do teu filho. Se você não se dedicar a ele, é o que vai acabar acontecendo. Se você não se cuida, não se incumbe de transmitir. A sua família é um contexto do qual, assim como foi na família de Lloyd, de Eunice, para Timóteo, a sua família local do qual a sua família precisa receber da parte das gerações anteriores aquilo que Deus tem feito na vida delas. Precisamos testemunhar o que Deus já fez. Precisamos ter o prazer de contar o como Deus foi bom conosco, como vale a pena viver com Deus. Muitas vezes, tantos já viveram tantas histórias marcantes com Deus, mas estão lá no fundo do baú, estão guardadas para a sua memória, quando você se lembrar, e se lembra. Mas não, Deus criou grandes coisas na sua vida para que você aproveite, para que você inspire outras gerações, para que você tenha prazer em contar para outros e seja referência, seja fortalecimento para outros. Porque tem tantos que estão aí nos nossos dias, gerações menores que as nossas, olhando para problemas que às vezes eles acham intransponíveis. Problemas dos quais, às vezes, diante de um novo modelo de vida social, eles muitas vezes não sabem como lidar, e a gente que às vezes veio de outras gerações, de um tempo mais raiz, a gente tem mais envergadura, a gente tem mais flexibilidade, a gente tem mais resistência e resiliência para contribuir com os demais. Mas não vai adiantar nada se a gente ficar só gastando tempo nas nossas famílias, em meio às nossas famílias, assistindo TV juntos. Olhando para celulares, cada um nos seus celulares, independentemente, sem dividir aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Precisamos olhar para as nossas famílias e amá-las e falar assim: vou me dedicar à minha família, porque eu quero cantar cânticos lindos iguais a esses que a gente cantou, cantando e lembrando daquilo que Deus tem feito por meio desses compromissos assumidos com Ele, na prática, como foi na vida de Timóteo, por meio das gerações que investiram na vida dele. Esse é o momento do qual nós encerramos esse nosso tempo aqui. Eu quero chamar essa ênfase para nós pensarmos as nossas famílias. Olhe para a sua família, olhe para as pessoas que convivem com você diretamente, pense nelas, pense no seu papel, pense nas gerações que estão presentes nas suas famílias, direta ou indiretamente. Pense no papel que você tem sobre eles.
Pense no papel que você tem desempenhado. E não se desanime, mas se sinta convidado a experimentar o melhor junto dessas pessoas que Deus colocou para que você viva em amor, a tratá-los com amor, como está, a gente cantou aqui agora há pouco, e tratando com amor, investindo, construindo a vida deles. Pensa na vida dessas pessoas que Deus colocou na sua vida e pense assim: eles precisam ser melhores na medida em que eu estou perto deles e quero ser um instrumento de Deus de construção na vida deles. Eu quero ser aquele que os chama para orar. Eu quero ser aquele que testemunha do que Deus tem feito na vida de pessoas que caminham com Ele, por meio da minha boca. Eu quero ser o testemunho na vida deles. Eu quero ser daqueles que desafiam as mudanças que são necessárias. Eu quero ser daqueles que têm prazer em desligar dispositivos, equipamentos por tantos momentos e contextos para investir em tempos de família, para criar memórias, para celebrar a vida de pessoas que Deus colocou perto de você e que colocou você perto delas. Deus te deu a família para você e Ele quer te abençoar demais. Ele quer que você seja marcado pelo convívio dessas pessoas, por tê-las por perto, por estar por perto delas. E nisso você precisa entender o peso do teu papel enquanto geração, que é para com relação às gerações que convivem com você. Respeitando, amando, investindo, construindo, com amor sacrificial verdadeiro, conforme nós já vimos aqui, honrando o tempo todo, entendendo que todos nós somos campo aberto para aprendizado o tempo todo. Não existe ninguém que é melhor do que o outro, jamais, mas é o Espírito Santo que usa pessoas e pessoas, usa crianças, usa irmãos de melhor idade, usa todas as gerações para edificar pessoas. Porque Deus quer que nós tenhamos de dia em dia famílias melhores na presença dEle. E aí Deus diz: passe tempo com eles, escreva nas portas, escreva no dia a dia, ore com eles, celebre com eles, tenha prazer de trazer à memória as bênçãos, as vitórias, os êxitos, as marcas, as respostas de oração que Deus fez e Ele fez na vida da família, o quanto Ele tem sido misericordioso, paciente, cheio de amor, cheio de graça, para orar, para agradecer, para mostrar para eles que essa casa da qual nós fazemos parte, sim, é uma casa que começa a partir de Deus, que nem nós vimos na semana passada, e nós o honramos na medida em que honramos uns aos outros aqui na nossa esfera horizontal. Nós o adoramos e o honramos e o respeitamos na medida em que a gente cumpre os nossos papéis e interagimos de uma forma adequada e abençoada com as gerações que Deus colocou para nós convivermos. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Meu Senhor, Deus e Pai, é assim que nós estamos aqui na Tua casa nesse instante, encerrando essa série e desafiados, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos acrescentou nesses 4 domingos, Senhor. Temos as nossas famílias que o Senhor nos deu. Pessoas, ó Pai, da qual amamos, pessoas das quais enxergamos o valor que elas têm para nós. Mas não são pessoas para simplesmente dividir, ó Pai, um contexto de vida, um teto, uma casa, uma residência. Não é simplesmente para residir junto, não é simplesmente para ter o mesmo sobrenome, não é simplesmente para se legar algumas outras coisas que nem têm, às vezes, Pai, tanto valor e importância assim, mas são pessoas das quais o Senhor nos colocou para que a gente seja bênção na vida delas, ó Deus. São pessoas, ó Pai, das quais o Senhor acrescentou para que a gente construa na vida delas e que nós permitamos ser construído pela vida delas na medida que elas caminhem no reino também, cheias do Espírito Santo também, Senhor. Então nós oramos, nós te pedimos por isso nessa noite, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, olhar para a trajetória, Pai, para a evolução das nossas famílias e enxergarmos, sim, gerações de famílias que te servem, que te amam, porque todas as gerações estão vivendo, estão buscando, estão experimentando, estão conhecendo, estão se relacionando com o Senhor no nível mais profundo, ao ponto que não pode deixar de transmitir essa herança, desse conhecimento, desse relacionamento para os que vêm depois, Deus.
E dê-nos sabedoria para isso, Deus. Dê-nos comprometimento para isso, Senhor. Abençoe e aponte o sacrifício que nós temos que fazer para viver isso na prática das nossas vidas, ó Pai. As coisas das quais nós precisamos abrir mão para não deixar de viver as grandes bênçãos que o Senhor tem para nós e para as nossas famílias, Senhor Deus. Capacite as nossas gerações, Deus. Que a gente, Pai, nós tenhamos o profundo afeto, zelo, respeito, amor, misericórdia, sacrifício, entrega, dedicação uns aos outros, como a Tua palavra nos ensina, ó Pai. Em zelo, em respeito, em amor, ó Pai. Entendendo o valor daqueles que já viveram tanto, Pai. Mas entendendo o amparo, a força, o fortalecimento, o acato que aqueles que acabaram de chegar e que estão aí também precisam, ó Pai. Entendendo, ó Pai, a responsabilidade de orientar, de transmitir, de repassar, Pai, de continuar aquilo que nós recebemos de outros para as outras gerações também, Senhor Deus. Sem falhar nessa missão, ó Deus, sem deixar de estar comprometido com elas, ó Deus. Ajude, Senhor Deus, para que a gente se dedique às dinâmicas dos nossos lares, das nossas casas, Senhor Deus. Que a gente aproveite, sim, o melhor que os nossos tempos, que a nossa geração usufrui e aproveita, em termos de tecnologia, em termos de apoio, em termos de aparato, Pai, daquilo que pode nos servir, nos ajudar e nos abençoar, mas que essas coisas não se tornem, ó Pai, barreiras nem obstáculos para que a gente seja a família que conviva juntos de verdade, ó Pai. Que tenha prazer em estar juntos, ó Deus, que tenha alegria de conversar e bater papo e dar risada e encarar problemas juntos, mas sorrir por vitórias experimentadas juntos, ó Pai, um ajudando o outro, um sendo força, amparo na vida do outro, como o Senhor nos colocou para ser, Pai. Porque, Pai, família é um projeto lindo que o Senhor criou e é lindo demais ver as famílias juntas, ó Deus, e o Senhor quer que a gente esteja juntos em todos os sentidos. Na construção do que somos enquanto família, na construção do que residimos, habitamos, experimentamos, mas principalmente, o Pai, de como participamos e acrescentamos e agregamos um na vida dos outros, Pai. Que assim seja, Pai, na família, na vida de todos os irmãos dessa igreja, em todas as famílias dessa igreja, Pai, que a gente tenha o gosto de investir, de participar, de somar, de edificar, de construir uns aos outros, ó Pai, porque é para isso que o Senhor criou a família, é para isso que o Senhor nos colocou juntos, e é isso que o Senhor deseja de nós, Pai. É assim que nós oramos, Deus. E agora, Pai, que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a Tua graça preciosa, Pai, que o amor e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o seu povo, por esses próximos dias, por essa semana, hoje e para todo sempre, e com todas as famílias. E o povo de Deus diz: amém, meus irmãos, que Deus te abençoe, a você e a sua família.